Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Diz assim: Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, no último versículo diz: E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos. E era exatamente 8 dias após a crucificação. Versículo 26, capítulo 20, versículo 26 diz: Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Essa é a 3ª aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Na primeira aparição dele, ele curou os discípulos do medo. Eles estavam reunidos de portas fechadas, apavorados. A semana da crucificação foi um verdadeiro temporal. Foi uma tempestade para a fé da igreja que estava nascendo com Cristo. A pequena igreja de Jesus foi duramente abalada com a sua morte. E os dias posteriores à crucificação e ressurreição foram dias de cura. Jesus ministrou intensamente na vida dos discípulos porque eles estavam profundamente abalados. Na primeira aparição ele apareceu aos 12 que estavam de portas fechadas, e ele aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. E ali eles são praticamente restaurados do medo. Na segunda, ele cura Tomé da incredulidade, porque Tomé não estava na primeira aparição. Falaram para ele e ele não acreditou. Ele disse: Eu só vou crer se eu colocar o meu dedo no lugar dos cravos. E na segunda, Jesus aparece para Tomé, 8 dias após a primeira. Quem falou para Jesus que Tomé havia dito isso, eu não sei. Mas eu creio que Jesus ouviu diretamente a fala de Tomé. E agora ele vai direto a Tomé e diz: Tomé, você não disse que só ia crer se você colocasse? Então vem aqui, coloca o teu dedo nas minhas mãos e veja que sou eu mesmo. E essa agora é a 3ª aparição. Na primeira, cura do medo. Na segunda, ele cura da incredulidade. E nessa nós encontramos Jesus curando Pedro de uma profunda decepção. Pedro estava amargurado. Lucas menciona que ele foi chorar amargamente. Lucas 22, 62. Diz que depois da crucificação, Pedro teve um choro amargo e ele foi embora para sua casa profundamente arrependido, porque ele estava decepcionado com Deus, com o plano de Deus, com ele mesmo.
E agora Jesus coloca Pedro na lista das suas prioridades. Ele que já havia mandado um recado para Pedro, para as mulheres que ele havia aparecido, dizendo, vai e dize a Pedro. Era para dizer para Pedro que ele estava vivo. Jesus não se referiu a nenhum outro discípulo pelo nome, apenas Pedro. Não falou dize a João, dize a Tiago, mas disse dize a Pedro, porque Pedro havia prometido morrer por ele, falou que se todo mundo o abandonasse, ele não abandonaria, e justo ele que o traiu diante de uma criada, ele estava profundamente decepcionado. E eu acho esse texto importante para nós aprendermos como Jesus nos cura da decepção. Podemos dizer, sem medo de errar, que a decepção é a mais comum das doenças da alma. É muito fácil decepcionar alguém ou decepcionar-se com alguém. Das doenças que nós contraímos na alma, essa é a mais fácil de contrair. Definindo decepção, eu creio que todo mundo sabe, mas para ficar mais claro, decepção é aquele desapontamento, aquela surpresa desagradável de não encontrar o esperado ou encontrar o inesperado em algo ou alguém. Quando o desejado não vem, você se decepciona. E quando vem o indesejado, você decepciona também. Sempre que nós encontramos ou temos este sentimento, essa surpresa desagradável nos outros, nós nos decepcionamos. E a decepção dói. A decepção fere, a decepção é uma doença da alma. A decepção nos definha. Nós temos que nos curar dela. Porque é muito fácil decepcionar e decepcionar pessoas. E neste texto nós vamos ver como Jesus cura Pedro de uma profunda decepção, que ele estava com Deus e com ele mesmo também. Por que nos decepcionamos? Porque muitas vezes somos inflexíveis, somos intolerantes. As pessoas que mais contraem essa doença são aquelas que têm dificuldade em ter maleabilidade. São pessoas que às vezes não toleram nada de ninguém, e nem delas mesmas. Cobram duramente dos outros e delas próprias. Por serem inflexíveis, facilmente se decepcionam. Porque estão sempre colocando pesados alvos, pesadas cercas para serem transpostas. E até mesmo aquelas que são mais flexíveis, que nós chamamos de pessoas sociáveis, também se decepcionam facilmente. Porque nós vivemos num mundo corrido, agitado, em que a gente acaba no estresse da vida, na correria da vida, decepcionando quando não quer decepcionar e se decepcionando quando alguém não quer nos decepcionar. O fato é que é muito fácil adoecer, e quando adoecemos, o mal reside dentro de nós, não importa se ele veio por nossa causa ou por causa de alguém. Então descobrir culpados não cura. O que cura é descobrir a cura. Geralmente nós queremos achar culpados. Eu estou decepcionado, quem é o culpado? Deus? Alguém que ele mandou? Eu? Pessoas? Só que achar culpados não é achar a cura. Nós precisamos achar a cura. Neste texto muito comum, nós encontramos Pedro falando assim, vou pescar. E 8 dos discípulos de Jesus, mais 7, segue com ele. Eles já haviam abandonado as redes. Eles já tinham aceitado o projeto de Jesus de segui-lo. Jesus já tinha falado para eles que a partir dali faria deles pescadores de homens e de almas. Deus tinha um outro projeto para a vida deles. Mas alguma coisa estava dando errado naquilo que eles haviam esperado de Deus, de Jesus, da igreja. Eles nunca imaginaram que aquele Jesus que abria os olhos dos cegos, que curava o enfermo, que limpava os leprosos, ia acabar pendurado numa cruz. Não passou pela cabeça deles que a igreja crescente, cheia de poder de Deus, de unção e de milagres, pudesse passar por um temporal dessa natureza. Agora estava todo mundo amedrontado, assustado, João Batista, Jesus, Tiago e outros, e a perseguição ela fica cada vez mais acirrada, e no meio deste temporal todo, nós encontramos muitas pessoas se decepcionando. Pedro foi um deles, e a primeira decepção dele é porque ele estava decepcionado com o que ele esperava nos outros. Veja que na fala de Pedro a gente encontra ele falando sempre todos. Em Marcos 14, 29 ele diz, se todos se escandalizarem, tinha um olhar para o todo, para o geral.
Falou, se todos se escandalizarem, em Mateus 26, 33, ele diz, ainda que tu sejas um tropeço para todos. Ele olhava a igreja como um todo e nunca imaginava a igreja passar por aquilo. Ele falou, se aqui muita gente tropeçar, eu não vou tropeçar, eu não vou me decepcionar. E ele prometia para Jesus algo, mas sempre tendo em foco, em vista, os outros. E decepcionar é bem isso, é esperar muito de muitos, ou tudo de todos, ou muito dos outros. Quando nós esperamos e o que nós esperamos não vem, nos decepcionamos. Nós vivemos num mundo marcado por decepcionados. São pais decepcionados com os filhos, filhos decepcionados com os pais, marido com mulher, mulher com marido, irmão com irmão, patrão com empregado, pessoas com pessoas, porque nós fazemos projeções das pessoas que vivem à nossa volta, que muitas vezes eles não têm a menor condição de cumprir o que nós esperamos deles. Mas esperamos. Pedro esperava de todos a mesma postura que ele tinha para com ele. Ele falava, não, se por acaso todos, ou se todos, eu não. Mas ele tinha uma cobrança aqui de todos. E chega um momento que a igreja passa por uma fase que ele não estava preparado para aquilo. Ele diz, eu vou pescar. Essa frase, vou pescar, está querendo dizer, olha, abandonei esse negócio de fé, de seguir Jesus, de ministério, de salvação, de vida eterna, de julgar as tribos de Israel, todas as promessas, estou voltando para a minha vidinha antiga, aquela que eu tinha antes de Jesus, quando eu era um pescador, que vivia da pesca, essa era a minha função, esse era o meu trabalho, eu estou voltando para aquela vida lá, eu vou. E essa doença, a decepção, ela é contagiosa, de imediato ela contagiou mais 7. Pedro era um líder, um formador de opinião, e eles disseram, nós vamos contigo, vamos pescar. A primeira parte da decepção de Pedro é que ele esperava muito de todos. A segunda parte da decepção dele é que ele esperava muito dele mesmo. Ele havia dito para Jesus, eu jamais. Se todos te decepcionarem, eu jamais. Se todos se escandalizarem, eu não vou me escandalizar. E tem mais uma coisa, se ninguém quiser ir contigo para a morte, eu estou disposto a ir contigo para a morte. Conta comigo. Se preciso for, eu morro com você. E os irmãos sabem que Pedro não estava blefando, que ele não era mentiroso, que ele não era hilariante, irônico. Eu creio que ele estava de todo o coração sendo sincero. Só que ele estava esperando dele mais do que ele podia dar. Ele era um bravo, ele era um herói, ele era um corajoso, ele era seguro na sua fé, ele estava determinado no que ele queria. E naquele momento, quando ele fala para Jesus, ele estava seguro do que estava falando. Tanto é que quando foram prender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele chamou a briga para um ângulo pessoal, para uma esfera pessoal. Vamos brigar aqui, se a gente não puder vencer, a gente morre aqui, mas vamos morrer como bravos. Isso prova o quanto ele era sincero nas suas declarações. Mas na verdade, Pedro não conhecia todos, ele não conhecia nem ele mesmo. Ele estava esperando dele mais do que ele podia dar. Numa outra situação, ele estava lá acompanhando Jesus de longe, e uma criada o identifica como um discípulo, e ele nega uma vez, nega duas, nega 3. Quando ele havia dito para Jesus que morreria com ele, Jesus falou, você vai morrer por mim, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar esta noite. E quando o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, eles não estavam distantes um do outro, estava longe, mas dava para ver, e o olhar de Jesus cruzou com o olhar dele, e a partir dali Pedro foi chorar amargamente. Eu creio que você pode imaginar o que passa pela mente de uma pessoa que jura fidelidade no momento e no outro ela se vê infiel. Numa pessoa que jura coragem no momento e no outro ela se vê covarde. Numa pessoa que espera dela tanto e na hora de dar ela não pode dar nada. Assim, Pedro estava agora profundamente decepcionado. Chorando amargamente. Se nós perguntássemos para Pedro por quê, talvez ele apresentaria suas razões. Olha, Jesus morreu, já faz tempo que a gente não ouve uma palavra dele.
Talvez a ausência de Jesus, a ausência de uma mensagem. Talvez uma decepção por não saber o que ia acontecer com a pequena igreja que estava nascendo. E agora, o que vai acontecer? Se Jesus foi parar na cruz, imagine os outros. Qual é a sorte deles? Se com o pastor do pequeno rebanho fizeram isso, o que não farão com os seus fiéis? Com as suas ovelhas? Mas o motivo real da decepção é que Pedro já não estava bem. A ausência de Jesus, perturbado com as lutas dos últimos dias, como eu disse, a semana da crucificação, ela foi marcante na alma da igreja, era um temporal muito forte para a igreja nascente. Todo mundo estava meio perdido nos seus pensamentos, entre promessas e fidelidades, eram lutas intensas, e Pedro, no meio deste vendaval, ele não aceitou o que Deus estava fazendo na vida de todos e não aceitou o que Deus estava fazendo na vida dele. E aí ele diz: eu vou pescar. Eu disse: se achar culpados não é a cura, culpar-me também não é a cura. A cura é curar-me. Achar culpados não cura, eu tenho que achar a cura. Culpar-me também não cura, eu preciso curar-me. E neste texto nós vamos ver Jesus aparecendo para os discípulos e curando Pedro definitivamente da sua decepção que o levava a ter uma vida de choro amargo. Quem sabe num passado você já esperou mais de você? Quem sabe num passado não muito distante você já esperou muito de muitos? Ou tudo de todos? Como eu disse, é muito fácil decepcionar. E o problema da decepção é que ela é contagiosa. Ela atinge as pessoas que vivem à volta do decepcionado. Ninguém se decepciona só. Quando você contrai decepção no momento seguinte você já está contaminando alguém. Explicando o porquê de suas frustrações. E 7 dos 12 bravos de Jesus segue Pedro. E a partir dali, o problema da decepção é que ela nos leva a tomar decisões impensadas. O problema da decepção é que ela nos leva a uma autodireção sem consultar o Senhor. Toda pessoa decepcionada, ela contagia. Toda pessoa decepcionada, ela se autodirige. Pedro não consultou o Senhor para dizer: vou pescar. Ele disse e foi. E Jesus, não concordando com a decisão, porque Jesus já estava ressurreto. Já era 8 dias depois da ressurreição. Ele ressuscitou ao 3º dia. Já havia rumores, já havia testemunhas, já havia provas de que ele estava vivo. Mas como Jesus não tinha falado com Pedro ainda, ele tinha curado Tomé, ele tinha curado algum dos discípulos que estava a porta fechada, mas Pedro ainda não tinha tido um encontro com Jesus, olho no olho. Um encontro formal, e aquela ferida ainda estava aberta. Eu disse para ele que eu morreria com ele, eu disse para ele que eu morreria com ele, eu disse que se todo mundo fugisse eu não fugiria. Justamente quem fugiu? Justamente quem negou? Quem foi o primeiro a abandoná-lo? Pedro já estava decepcionado com ele quando Deus ainda não tinha se decepcionado com ele. Jesus em nenhum momento lançou no seu rosto a sua traição. Jesus estava preparado para ela. Quem não estava preparado para ela era Pedro. E eu entendo com isso que muitas vezes Deus está preparado para as nossas fragilidades humanas. Mas nós humanos nos achamos meio divinos e achamos que essas fraquezas é coisa dos outros. Elas não podem permear o nosso território ou o nosso coração. E quando nós estamos lidando com as nossas próprias dificuldades, quantas vezes nos decepcionamos com todos, com Deus e às vezes com nós mesmos. E a decepção, o terrível dela é que ela contagia, leva a uma autodireção, ela leva a um abandonar da fé, ela leva a uma vida infrutífera. Se nós não nos curarmos da decepção, o que vem depois é uma vida de improdutividade. Foram pescar, sabiam pescar, tinha barco, tinha rede. Mas diz a Bíblia que trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Não se trata de pescadores amadores, eles eram pescadores profissionais, eles conheciam aquelas águas, eles viviam da pesca. Era como se fosse uma empresa produtiva, homens treinados, conheciam tudo sobre peixe, sobre o mar da Galileia. Tanto é que ele foi seguro e disse: vou pescar, vou cuidar da minha vida,
vou viver sem Deus, vou viver sem direcionamento, vou parar de seguir Jesus, vou parar de buscar a sua orientação. O que está acontecendo aqui não estava no previsto, crucificação, cruz, humilhação, tanta coisa ruim acontecendo, não estava nos meus programas, e eu vou voltar para a vida velha. O que ele não sabia é que Jesus estava acompanhando ele na praia da sua vida. Enquanto eles trabalharam a noite toda, Jesus estava ali por perto, e bem de manhã, sem eles saberem que era Jesus, um estranho na praia, 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Dava para falar e ser ouvido. Um estranho na praia chama-os de filhos. Não sei se eles tinham Jesus ainda como pai, mas chama eles de filhos e faz uma pergunta: apanharam alguma coisa? Vocês têm aí alguma coisa para comer? A resposta que veio do barco é não. Entendo a pergunta de Jesus mais ou menos assim: filhos, e aí? Depois que você tomou a decisão de ir pescar, está dando certo? Tem algo para comemorar? Tem alguma produtividade? Tem algum motivo de alegria nessa decisão? Tem alguma coisa fluindo? A resposta veio dizendo não, não tem nada. O estranho lá da praia diz: então lança a rede do lado direito do barco. Para quem pescou a noite toda e não apanhou nada, eu fico imaginando que eles devem ter jogado a rede de todos os lados. Não acredito que eles ficaram a noite toda jogando a rede do lado esquerdo do barco. E por que agora a rede do lado direito do barco novamente? Mas eles obedeceram, e quando eles vão puxar as redes, elas estavam carregadas de peixe. Tinha peixe lá. É que eles não estavam conseguindo pegar. Quando as redes pesaram, com 153 grandes peixes, João, sempre mais sensível do que Pedro à voz do Senhor, quando as redes pesaram, ele falou: Pedro, é o Senhor. Olha a cura chegando. Coração embrutecido, começando a ficar terno. Por quê? 3 anos antes eles tinham passado pela primeira pesca milagrosa. Foi no comecinho do ministério de Jesus. Eles haviam pescado uma noite toda, não tinham apanhado nada. Jesus ainda não tinha feito muitos milagres. E Jesus disse para eles: apanharam algum peixe? Não. Lança a rede do lado direito do barco. E Pedro respondeu: Senhor, nós já pescamos a noite toda, não tem aqui peixe, parafraseando, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Lançaram a rede e as redes vieram cheias de peixes. Foi assim que começou a vida deles com Jesus. Mas agora já passou 3 anos. Agora eles já tinham outra cabeça. Eles já eram crente velho. Já tinha mente de apóstolo. Já estavam preparados para reinar. Eles aguardavam a qualquer momento o Império Romano ruir. Jesus estabelecer o reino milenar. O Israel reinando sobre a face da terra. Eles tinham planos mirabolantes de Deus na vida deles. Já não tinha mais aquela mente de discípulos dependentes que estavam sempre prontos a falar: sobre a tua palavra lançarei a rede. Já tinha outra mente, já se achavam grandes, já se achavam bons. Já se viam preparados. E Jesus queria trazê-los de volta para a origem. Para a vida de humildade, para a vida de dependência, para a vida de confiança na palavra, para a vida de quem não tem autodirecionamento. No começo ninguém diria: vou pescar. No começo ninguém estava disposto a dizer: vou cuidar da minha vida. Eles eram ovelhas humildemente seguindo o mestre. Mas agora já se achavam grandes, preparados, teólogos, aprenderam com Jesus, já eram bons. 3 anos na escola do mestre. 3 anos ouvindo promessas, 3 anos vendo milagres, 3 anos tendo experiências marcantes com Jesus. E de repente a igreja passa por um vendaval daquela natureza. Já se achavam bons para dirigir as suas vidas. E profundamente decepcionados, eles vão pescar. Não apanham nada a noite toda. E Jesus agora ensina: lembra como tudo começou 3 anos atrás? Rede do lado direito do barco. Foi exatamente isso que passou pela mente de João. Quando as redes pesaram, João já disse: Pedro é o Senhor. Mas eles não tinham certeza. E Pedro, como estava com a roupa de pescador, em alguma versão semi-despido, lançou-se ao mar. Talvez pelo fato de estarem se empenhando na pesca,
e como molhava em puxar redes, ele não estava totalmente vestido. E ele lançou-se ao mar pensando que era o Senhor e chegou na praia antes de todos. E ficaram perto de Jesus e tinha lá fogo, tinha pão, mas ninguém se atrevia a dizer uma só palavra. Será que é o Senhor? Neste exato momento, Jesus, para curar definitivamente a Pedro, ele dirige a palavra a ele e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E não passa muito tempo, e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas mesmo mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E não passa muito tempo, Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E não passa muito tempo e Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas, Pedro, mais do que esse? E nessa terceira vez ele acrescenta mais uma palavrinha, ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas tu sabes que eu te amo. Queridos, quando Deus foi curar Pedro, primeira mensagem, quando ele estava vivo, ele falou: vai e dize a Pedro, Cristo vive. A palavra Cristo vive começou a curar Pedro, porque se Cristo vive, então não mudou nada. Aquele Cristo que antes nós víamos ele, que quando tinha um morto citava, quando tinha um cego ele abria os olhos, quando tinha um problema ele resolvia, quando tinha que andar por cima das águas ele andava. Se ele está vivo, então acabou o nosso problema. O problema da decepção é para uma mente que agora imaginava um Cristo distante, um Cristo morto. A última lembrança era daquele Cristo feio, sangrando, horrível na cruz, no espetáculo público. Se ele vive, então vai ser como antes. O lugar que ele gostava de estar era no meio da igreja, conduzindo a igreja. Ele era o pastor, nós somos as ovelhas. Se ele vive, então ele vai cumprir o que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que muda é que antes nós podíamos ver, agora nós teremos que senti-lo. Acabou o tempo dos olhos, chegou o tempo da fé. Mas ele vive. Se ele vive, qual problema é o nosso problema? Se Cristo não vive, nós temos um grande problema. Se eu não creio de fato que Ele vive, se eu não creio que Ele está vivo, se eu acho que isso é simplesmente frases ditas em igreja para ser repetida, porque eu não me atrevo a dizer o contrário para Ele, jamais vou dizer como Pedro que eu vou te negar. Nunca. Quando Pedro tinha que dizer alguma coisa para Jesus, ele falou: não, se todo mundo aqui te decepcionar, eu não vou decepcionar. E imagina que eu vou dizer para Deus que eu não acredito que Ele está vivo. Todo mundo diz que Ele está vivo, eu digo também. Mas se de fato Ele não está vivo, nós temos um grande problema. Agora, se você crê de fato na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, nos seus problemas, que Cristo vive, então aí eu pergunto: qual é o problema? Se Cristo vive, acabou o problema da igreja. Porque Ele fez promessas de vida e de vida eterna para a igreja depois que Ele vencesse a morte. Ele disse para Pedro: vai para Galiléia e lá vocês me verão. Ou seja, a mensagem de esperança, a mensagem de vida eterna estava de pé. A decepção de Pedro só estava no coração dele. Não estava no coração de Jesus. Vai lá, diz para Pedro que Cristo vive. Diz para ele para Galiléia que lá vocês vão me ver. A mensagem, a promessa ainda estava de pé. Jesus não estava decepcionado com Pedro. Pedro estava decepcionado com ele mesmo. E talvez com Deus. Mas Deus não estava decepcionado com ele. Por isso perguntou 3 vezes para ele: tu me amas? Por quê? Porque o amor é a base indispensável para qualquer tipo de reconciliação. Onde não tem amor, não existe possibilidade de cura. Não é possível restaurar nada quando não há amor. Mas se tem algum sentimento de amor, isso é a base para qualquer tipo de restauração. E a pergunta de Jesus para Pedro é: você me ama? Amo, Senhor. E na terceira vez, quando ele disse: tu sabes todas as coisas, ele estava querendo dizer para Jesus o seguinte: o Senhor sabe que eu disse para o Senhor não ir para a cruz, o Senhor sabe que eu cortei a orelha do servo, o Senhor sabe que eu falei que eu não ia negar, o Senhor sabe todas as vezes que eu quis acertar
que eu quis ser corajoso, que eu quis ser destemido, que eu tinha as melhores intenções, mas deu errado. Quando eu falei, tenha misericórdia de ti mesmo, não vai para a cruz, Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Quando eu peguei a espada para lutar, Jesus falou para ele, põe a tua espada na bainha, porque quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. Era a hora de guardar a arma, ele estava desembainhando a arma, tudo fora do tempo. Era uma vontade dele acertar. Era um desejo dele ser fiel a Jesus. Mas ele não conhecia os seus limites, ele não conhecia o plano do céu, ele não conhecia a mente de Deus, e ele estava pensando que as coisas de Deus deveriam ser feitas do jeito humano. Por isso, profundamente decepcionado, ele estava chorando amargamente. Mas quando Jesus pergunta para ele, Jesus estava dizendo para ele assim, tu me amas mesmo se tem amor? O amor de Deus nunca diminuiu por ele. Se o seu amor não diminuiu por Deus, a reconciliação é possível. O mesmo não aconteceu com Judas. Uma pergunta difícil que eu não saberia responder se você me perguntasse, quem pecou mais, Judas ou Pedro? Pecaram iguais. Um pecado faz um pecador, uma mentira faz um mentiroso, um crime faz um criminoso. Mas só que Judas não tinha mais amor no seu coração, ele foi embora, sentiu remorso e não arrependimento. Ele também se decepcionou com Jesus e com a igreja. Ele também não queria sair perdendo definitivamente, por isso foi tentar lucrar algumas moedas. Não tinha mais amor no coração dele. Pedro, ainda que profundamente decepcionado, ele pôde dizer para Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, toda a minha vida. E como o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe também que no meu coração tem amor. Eu te amo. É um amor misturado a falhas, é um amor misturado a equívocos, é um amor misturado a erro de visão, a erro de interpretação. Mas ele falou, tu sabes que eu te amo. Jesus disse para ele, Pedro, você é corajoso. Versículo 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Depois dele dizer para Jesus que ele o amava, Jesus falou, você é corajoso, você falou, vou pescar, você tem poder de decisão, você direciona a sua vida. Na verdade, você fala e vai para onde você quer. Mas chegará um tempo na sua vida em que outros te arrastarão e vai te levar para onde você não quer. E Jesus estava dizendo isso com que tipo de morte ele havia de morrer. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, até aqui você escolheu o seu caminho, a partir de agora eu escolho o teu caminho. Quando você era senhor da sua vida, você escolhia o que ia acontecer com ela. Mas como você declarou o seu amor incondicional por mim agora, então agora eu vou direcionar a sua vida. Irmãos, a partir daqui, Pedro nunca mais foi o mesmo. Nós encontramos muito da vida de Pedro a partir daqui, principalmente no livro de Atos. Nunca mais cometeu os mesmos erros. Nunca mais se decepcionou. Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, teve uma outra vida. Porque Jesus disse para ele, você é corajoso para fazer o que você quer. Você é corajoso para ir. Eu quero a mesma coragem agora para me seguir. Versículo 19. Olha o que Jesus disse para ele. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Você é corajoso para fazer o que você quer, ir aonde você quer. Mas a partir de agora, eu quero que você aprenda uma coisa. Você precisa aprender a me seguir. Seguir não é andar na frente. Seguir não é andar do lado. Seguir é andar após. Primeiro Jesus, depois você. Não é andar do lado. Andar do lado com Jesus é muito bom. Andar na frente de Jesus, às vezes é até melhor. Não precisa nem consultá-lo. Difícil é pisar por onde ele pisou. É andar por onde ele andou. E ele disse, quem quiser vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu tenho a opção de seguir Jesus ou seguir a mim mesmo,
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, para seguir Jesus, eu tenho que primeiro renunciar o meu eu, o meu autodirecionamento. Pedro estava profundamente decepcionado porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele queria. A igreja não estava caminhando na direção que ele queria, as bênçãos de Deus não estavam caminhando na direção que ele queria. Estava dando tudo errado, ele estava resolvendo consertar as coisas do jeito dele. Rompendo com Deus, dizendo, vou viver a minha vida. Aí Jesus pergunta, deu certo? Não. O que veio sobre ele foi uma noite escura, improdutiva, triste, infeliz, de choro amargo. E Jesus estava acompanhando ele bem de perto na vida dele, já tinha fogo preparado, já tinha pão, e o peixe estava lá. Ele falou, traga um dos peixes que vocês apanharam, vamos comer juntos. No plano de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, não tinha mudado nada. A promessa estava de pé, o chamado estava de pé, o propósito estava de pé, o problema da decepção estava só na cabeça dele, no coração dele, porque ele fez os planos dele do jeito dele. E Jesus disse, quando você era novinho na fé, quando você fazia o que você queria, você ia para onde dava na cabeça. A partir de agora, depois que você falou, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então a partir de agora a sua vida será direcionada por Deus, e muitas vezes Deus vai te conduzir por caminhos que você nunca imaginou que passaria por eles. Mas a morte de Pedro glorificaria a Deus. Diz João, Jesus estava revelando para ele com que tipo de morte ele haveria de morrer e perder, não, com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Deus estava dando um sentido todo especial na vida de Pedro. E ele não morreu logo depois que Jesus disse isso. A vida dele, a partir daí, ela foi direcionada por Deus, ele foi curado da decepção, teve uma vida ministerial abençoadora, produtiva, próspera, e no fim teve um final que Deus foi glorificado na vida dele. Queridos, quantas vezes nós esperamos muito de muitos e nos decepcionamos? A palavra de Deus é, seja menos exigente de todos. Não espere tanto de todos. Não espere muito de você. O segredo de Jesus para a vida de Pedro é a antiga dependência. Pedro, você está achando que só com um barco, com rede, com a sua habilidade vai dar certo? Vai para o mar. Vai na autoconfiança, vai no autodirecionamento. Não dá certo, não tem nada para comemorar aí. O que Jesus está ensinando para ele e para todos nós é que depois que nós conhecemos Jesus, qualquer outra atividade na vida sem Jesus, qualquer outro caminho, não faz mais sentido. A vida velha não terá mais o mesmo sabor. Os conceitos antigos não terão a mesma cor. Quem já teve uma experiência de andar com Deus, experimentar Deus, viver com Deus, se um dia abandonar Deus, não encontrará um lugar bom neste mundo para viver. A pergunta é, tem alguma coisa para comemorar aí? A resposta é, não. Ele não podia dizer não tem peixe. Peixe tinha. Eles não tinham mais capacidade para pegar. Eles não tinham mais sensibilidade para perceber que era o Senhor. Na mente deles, Jesus tinha morrido, já estava apodrecendo, estava longe. Mas quando ele voltou à lição da primeira pesca, de quando eles eram humildes, no comecinho da vida cristã, primeiro amor, crente novo convertido. Lembra quando nós começamos? Rede do lado direito do barco? Não perca isso nunca. Lembra quando você chorava pelos seus pecados? Lembra quando você chorava pelas suas almas? Lembra quando tudo estava bom na presença do Senhor? De repente o tempo vai passando, vamos ficando exigentes. Exigentes quer dizer cobrança dos outros. Exigência quer dizer cobrança de nós mesmos. O tempo vai passando e a gente vai ficando maduro, confiante, radical. Cobrando muito de todos e da própria vida. E aí as decepções começam a aparecer e nós não conseguimos lidar com ela. E muitas vezes estamos dando as costas para Deus e dizendo, Deus, vou cuidar da minha vida sem você. Não tem prosperidade aí. Não tem felicidade aí. A cura de Deus para a igreja, para Pedro, para a igreja que estava ferida na época, é volte às origens. Volte ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, uma carta à igreja diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras.
senão brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É voltar ao tempo da humildade, rede do lado direito do barco. Sabe por quê? Porque eles disseram, sobre a tua palavra lançarei a rede. É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim, Senhor, eu já lancei a rede aqui muitas vezes. Eu já tentei de tudo, eu sou forte, eu sou corajoso, sou trabalhador, eu sou destemido, eu estou tentando sobreviver a duras penas. E não está dando certo. Quer saber de uma coisa? Vou desistir de ir na força do braço. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Antes eu lancei a rede com outro pensamento, com outra mente, com outro coração. Não peguei peixe, não tem peixe aí. Mas agora, só porque o Senhor falou, eu vou lançar a rede. Foi uma lição tão maravilhosa que 3 anos depois Jesus teve que repeti-la. Rede do lado direito do barco. Ensinando a antiga dependência, a vida do começo, da humildade, como tudo começou. A vida cristã é assim, o tempo vai passando e a gente vai ficando exigente, aumentando as cobranças de tudo e de todos. A cura para a decepção é, nunca espere muito de muitos. Nunca espere muito de você. Às vezes você pode não dar para você tudo o que você espere de você. Espere no Senhor. Quando Pedro se entregou para o Senhor, aí a vida de Pedro rendeu muito. Ele confiava muito nele e pouco em Deus. Depois da decepção, agora você lendo as cartas de Pedro, você vê que ele não confia nada nele e muito em Deus. Foi assim que a vida dele deu certo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Reflita por um momento. Quem sabe você já fez muitas promessas que não conseguiu cumprir. Às vezes nós prometemos uma coisa de manhã e à tarde já estamos decepcionados. Não deu. O dia passou e eu não consegui cumprir aquilo que eu havia prometido para mim mesmo em um único dia. Às vezes o tempo passou e aquilo que você projetou para todos à sua volta não deu do jeito que você queria. Não desista do seu chamado. Ouça Deus te chamando para o começo. Rede do lado direito do barco. Ou seja, Senhor, já fiz de tudo, mas agora sobre a tua palavra eu vou fazer de novo. Já tentei com todas as minhas forças e habilidades. Não consegui. Agora eu vou confiando na tua palavra. Um novo tempo, um recomeço, uma nova vida. E Deus estará nos curando hoje da autodecepção, de toda decepção. E a nossa vida pode ser marcada hoje como foi a de Pedro, para nunca mais ser a mesma. Sem autoconfiança, sem autodirecionamento. Confiança no Senhor e direcionamento da parte de Deus. Se você quer viver assim, diga isso para Deus hoje. Deixe Ele ouvir a sua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. E queremos Te agradecer, Deus, pela Tua palavra que veio ao nosso coração nesta noite. É muito fácil, ó Deus, nós nos decepcionarmos. Por isso nós queremos renunciar o nosso eu, a nossa autoconfiança, o nosso autodirecionamento. E queremos dizer, ó Deus, que nós entendemos a Tua palavra e aceitamos que o nosso chamado está de pé. Que as Tuas promessas estão valendo. Que o que o Senhor planejou ainda, ó Deus, está valendo. Deixe cada um sentir isso no seu coração. Tira do nosso coração, ó Deus, todo sentimento amargo da decepção. Seja lá em qual for a direção que ela estiver amargando a vida, impedindo, ó Deus, o Teu povo de caminhar, de sorrir, de ser feliz, de prosperar. Talvez levando muitos como Pedro a uma vida distante de Ti. Traga, ó Deus, a reconciliação hoje, a cura, perdão, a sensibilidade de perceber é o Senhor.
a sensibilidade de entendermos, ó Deus, que nós vivemos no tempo da fé e não no tempo dos olhos, mas que o Senhor está vivo no meio da tua igreja, conduzindo o teu povo, curando as nossas feridas, curando, ó Deus, as nossas chagas, curando, ó Deus, os nossos problemas, conduzindo o teu rebanho, protegendo o teu rebanho, orientando a tua igreja, caminhando com ela, ó Deus, para a eternidade. Não deixa, ó Deus, nenhum dos teus filhos se ausentar do meio do teu povo. Que a tua palavra que cura, que a tua graça que restaura, que o teu poder que unifica, seja, ó Deus, atuante no meio do teu povo nesta noite. Olha, ó Deus, para cada um dos teus filhos que estão em pé na tua presença neste momento. Tira, Senhor, todo sentimento amargo, toda dor, toda amargura, toda tristeza, toda decepção, que elas sejam definitivamente eliminadas hoje pelo poder, na autoridade que há no teu nome, ó Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que a tua cura seja sentida, recebida e testemunhada para a honra e a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.